Olá, amigos do Esporte em Debate. Estamos de volta aqui na TV Assembleia, canal 51.2, para o nosso encontro semanal. É hora de falarmos do esporte em dimensão maior na sua televisão. Gente, o programa de hoje está imperdível e nós vamos mostrar no Esporte em Debate. Em virtude de 3 processos na Justiça Desportiva, a Federação Maranhense de Futebol suspendeu o Campeonato Maranhense de Futebol 2017. Divulgada a tabela da primeira fase da Série D do Brasileirão. Uma entrevista com o Coronel Pedro Ribeiro sobre violência nos estádios de futebol. Competições esportivas movimentarão o Dia do Trabalhador na cidade de Pinheiro. E mais, uma entrevista exclusiva com o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Maranhão, Roberto Feitosa. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte e Debate, que já está no ar. Gente, começamos o Esporte em Debate para destacarmos o esporte e lazer no interior do estado do Maranhão. Você sabe que vem aí o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. E a cidade de Pinheiro está se preparando para fazer uma grande movimentação em diversas modalidades esportivas. Comemorar o Dia do Trabalhador no estado do Maranhão com a prática de esporte sempre foi um motivo de prazer e pertinente. Não só a data, mas sobretudo para dar um desenvolvimento ao esporte em dimensão maior. E na cidade de Pinheiro, nós vamos ter o futebol de salão, o futevôlei, o vôlei, o basquete e também o futebol no estádio de futebol Costa Rodrigues, né, que vai ser palco de uma grande movimentação. Para falarmos mais sobre esse Dia do Trabalhador na cidade de Pinheiro, na Baixada Maranhense, nós vamos receber aqui o Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Hoje, tom sobre tom, né? A gente veio combinando, né, hoje. Para dar uma combinação, né? Ficou legal. Ô, Greg, vamos ter o Dia do Trabalhador e a cidade de Pinheiro vai ter uma vasta programação, né? Esse dia tão importante, né, para a classe trabalhadora e com esporte e lazer fica melhor, né? Exatamente. Uma excelente iniciativa do prefeito da cidade de Pinheiro, o prefeito Luciano Genésio, e, claro, uma excelente oportunidade para os moradores daquela cidade, vamos dizer assim, né? Da região da Baixada Ocidental Maranhense como um todo, né? Várias cidades, Pinheiro é satélite, Pinheiro é a cidade central, tem várias cidades que ficam ali em torno, como Perimirim, São Bento, Viana, né, ali próximo ali até Santa Helena, que pode chegar em Pinheiro e participar deste grande evento. Pinheiro é um polo muito importante, né? Daquela região. E também a gente já viu ali muitos atletas, né? Sim. Inclusive no futebol, na época do próprio PAC, na primeira divisão do futebol. Exatamente. Que recentemente o Pinheiro tentou voltar não pela conseguiu. segunda divisão e teve até todas as oportunidades, mas não conseguiu lograr isso. Exatamente. Inclusive lá tem essa tradição no esporte amador, né? Durante muito tempo o PAC participou da Série A, depois do Campeonato Maranhense profissional, depois voltou ao amadorismo e ganhou vários títulos na cidade de Pinheiro, no Campeonato Amador de cidades aqui do estado do Maranhão. E tentou, ano passado, como você bem disse, voltar a disputas profissionais, disputando aquela seletiva contra o americano, que a gente até cobriu aqui na TV Assembleia. Mas o mais importante, Jurinho, que a gente tem que destacar é essa iniciativa da Prefeitura que leva o esporte para regiões que precisam do esporte, né? Que, como você sabe, é uma válvula de escape até, inclusive, da marginalidade. O assunto que nós vamos tratar agora no Esporte em Debate é muito sério, gente. A violência no futebol. Nós temos visto pelo Brasil exemplos muito negativos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, no Rio Grande do Sul, nos vizinhos estados do Ceará, do Pará, mas aqui no Maranhão sempre tivemos uma cultura de paz. Só que no primeiro superclássico do ano no futebol maranhense, Sampaio Corrêa e Motoclube, dentro do estádio, nenhum problema. Mas na saída do torcedor, alguns problemas aconteceram, inclusive problemas lamentáveis. Sobre esta questão, nós procuramos o comandante do CEPAM 1, o Comando do Policiamento Metropolitano de São Luís, o Coronel Pedro Ribeiro, para falar sobre as ações que a Polícia Militar está fazendo e de que forma vai coibir, e também lamentando alguns episódios que foram verificados pela Polícia Militar em alguns jogos do Campeonato Maranhense, como o Superclássico Sampaio Corrêa e Motoclube. As fortes imagens sobre a confusão entre as torcidas do Sampaio Corrêa e do Motoclube, que aconteceu logo após o primeiro confronto entre as equipes pela fase de grupos do segundo turno do Campeonato Maranhense, chamou a atenção da segurança pública. O comandante do Policiamento Metropolitano se pronunciou sobre o ocorrido. As informações que chegaram é que possivelmente integrantes de algumas torcidas organizadas iriam entrar num conflito no jogo do Sampaio Moto. Isso face a uma briga que houve, tá, no jogo Sampaio Moto anteriormente no domingo, tá, em que foram presos pela Polícia Militar 6 torcedores do Sampaio.
O comandante garantiu que o policiamento está comprometido com a segurança dos visitantes durante as partidas. O plano de operações para o evento de Moto Sampaio no Castelão contempla mais de 200 policiais militares. Esses policiais militares vão estar a cavalo, a pé, em motos, em viaturas. Nós vamos também estar com um batalhão de choque, policiais com cães. Antes do jogo, estrategicamente as patrulhas para receber o público das paradas de ônibus, nos estacionamentos, na chegada no Castelão, no entorno de todo o Castelão. Durante o jogo, a preocupação com as torcidas, nos bares, onde há a venda de bebida alcoólica. Em torno do estádio. Isso. No intervalo do jogo, preocupação nos bares e com as torcidas, tá? Depois do jogo, há uma preocupação maior, por isso o empenho dos policiais vai ser muito grande, porque vai ser a dispersão do público e dependendo do resultado, tá? Nós vamos conter torcedores que, se porventura se manifestarem através de movimentos de agressões, querer ofender com palavras, gestos, né? Palavras e gestos, outros torcedores provocando, a Polícia Militar vai estar presente nessa dispersão, especialmente quando estiver juntos aquele grupo de torcedores, aquela aglomeração de torcedores de determinado time. Ô Greg, eu entendo como totalmente irracional o cidadão que vai para o estádio de futebol e já vai com esse espírito de brigar, né? De atingir, de fazer o mal ao próximo, ao semelhante. Por questões de intolerância. O cidadão torce para o Sampaio, torce para o Moto, de repente o time dele perdeu, não logrou êxito e por isso ele parte para uma agressão física. E isso não é cultura do torcedor maranhense. Não. Eu sempre disse que nós temos aqui no estado do Maranhão a torcida mais civilizada do Brasil. Extremamente diante educada, né? dos episódios que nós acompanhamos a nível nacional, né? E nacional e internacional. Eu costumo dizer, Juliano, geralmente assim, que quando uma pessoa vai para um determinado local, um determinado evento, que ele não está, vamos dizer assim, para curtir aquele evento, se deliciar através de entretenimento, ele está indo, na verdade, arrumar briga. Um cara desse, ele não é torcedor. Eu acho assim, ele não é torcedor. É a mesma coisa do cara ir para um show de música, de forró, de uma seresta e querer brigar. Para mim, ele não é espectador, ele é um brigão, ele é um marginal. Então, acho que a gente tem que separar bem isso aí, porque, como você bem disse, a torcida maranhense não tem essa tradição de arrumar briga, nem dentro, nem fora dos estádios, que agora virou mania, mania não, infelizmente virou prática nacional tentando brigar fora do estádio. Você sabe o que eles estão fazendo? Marcando brigas através da internet. O que já acontece há muitos anos no estado do Rio e São Paulo, há muito tempo. Estão copiando agora essa coisa terrível aqui no Maranhão. Estação de metrô, inclusive, que gerou um problema grave para o policiamento no estado de São Paulo, que, por sinal, transformou o seu campeonato estadual num campeonato chatíssimo por causa disso, porque com torcidas únicas, proibindo inclusive bandeiras, aqui coisas que não são proibidas aqui. Aqui nós podemos dividir o estádio, aqui nós temos bandeiras no estádio. E o futebol é o espetáculo da família, né? Você vai, leva a esposa, a namorada, leva os filhos, leva outros parentes, amigos para assistir. E quantas vezes nós dois, né, somos da crônica esportiva, nós nos vemos no estádio de futebol, o cidadão torce para o Sampaio, a mulher torce para o Moto, torce para o Maranhão, Imperatriz, e lado a lado, dividindo a alegria, o lazer de estar no estádio de futebol. Amigos que torcem para times rivais que vão para o estádio e sentam lado a lado para beber junto e assistir aquela partida. Eu acho assim, Juliano, que infelizmente aconteceu esse problema, foi um problema fora do estádio, eu torço para que seja um problema esporádico, que não se repita. E que a polícia identifique, que coloque, ofereça a denúncia à justiça, que esses possam ser processados, julgados, né? Isso. E esses brigões têm que ser banidos do futebol e do esporte. Como inclusive existe em outros países. Aqui no Brasil, vamos dizer assim, essa legislação que rege sobre direito de torcedor, de esportivo, é muito frágil. Em outros países, por exemplo, na casa da Inglaterra, o cara que ele é detectado arrumando confusão, brigando, ele fica banido do estádio. No horário de jogo ele tem que se apresentar na delegacia responsável para provar que ele não está indo no estádio. Eu acho que coisas parecidas poderiam ser adotadas aqui. Eu quero destacar o trabalho do coronel Pedro Ribeiro, porque realmente quem vai no estádio de futebol aqui sabe que a segurança é bem feita. Nós sabemos. Tanto é que dentro do estádio nós não temos nenhum incidente, muito menos acidente. Muitos anos que eu não vejo isso aqui no Maranhão.
O policiamento, aliás, é ostensivo. Muita gente até diz que tem polícia demais no estádio, porque não precisa pelo tanto de gente que tem. Mas é bom. Eu acho excelente. Eu acho porque dá uma sensação de segurança muito boa. Eu acho excelente, acho muito bom. Eu acho que eu tenho uma visão a respeito de policiamento de estádio que é diferente, mas para o caso que está acontecendo no Maranhão, é necessário que esteja. Apesar de, claro, deixar claro que meu posicionamento é diferente a respeito de torcida dentro de estádio, porque eu acho que como o mandante, o dono do jogo é o mandante, ele para mim deveria ser o responsável pela segurança. Mas isso é um assunto que a gente pode discutir em outra oportunidade. Depois do intervalo, uma entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Maranhão, Roberto Feitosa. Ele vai explicar os trâmites do TJD, que vai julgar 3 processos que paralisaram o Campeonato Maranhense de Futebol. A federação, por precaução agora, resolveu esperar os 3 julgamentos do TJD para reiniciar o Campeonato Estadual. Daqui a pouco a gente explica mais. Segura aí que a gente volta já. Estamos de volta para destacarmos a polêmica no futebol maranhense. No último dia 21, sexta-feira, feriado nacional de Tiradentes, a federação, numa reunião extraordinária com todo o seu corpo de diretores, resolveu de forma unânime suspender o Campeonato Maranhense de Futebol. O jogo estava marcado para acontecer nesse domingo, em Barra do Corda, entre Cordino e Sampaio Corrêa, marcando a primeira partida da decisão do segundo turno, foi suspenso. Ele foi adiado para uma outra oportunidade. É que a federação entende que, primeiro, o Tribunal de Justiça Desportiva precisa julgar 3 processos pendentes. O primeiro processo impetrado pelo Imperatriz, que questiona o sorteio do árbitro Maicon Nunes, que apitou a decisão em que o Imperatriz perdeu o título para o Cordino de Barra do Corda. O segundo processo foi da comissão disciplinar e que já há um recurso no TJD, do goleiro Jean do Sampaio Corrêa. O tricolor chegou a perder 4 pontos pela utilização do jogador, pelo menos o nome dele constar na súmula, já que ele não jogou a partida. E o último processo, esse com uma repercussão ainda maior, porque o Motoclube de São Luís ingressou na justiça, pediu uma liminar que não foi concedida, mas entrou com um mandado de garantia para que a inversão no segundo turno do Campeonato Maranhense de Futebol, que deu ao Sampaio a vantagem de jogar pelo empate no jogo contra a representação rubro-negra, pudesse sair agora uma definição em que o Moto ficaria com essa vantagem. O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Maranhão, Roberto Feitosa, conversou com a gente aqui no Greg do Esporte em Debate e pelo telefone ele explicou o trâmite dos 3 processos junto ao Tribunal de Justiça Desportiva e por que estes processos não poderão, gente, serem julgados antes da quinta-feira. Porque existem, Greg, alguns prazos processuais que precisam ser cumpridos. Veja agora, ouça a entrevista que fizemos pelo telefone com o presidente do TJD, o doutor Roberto Feitosa. Tá, eu atendi por causa da ansiedade que gerou e a expectativa que temos hoje para definir o julgamento pelo TJD dos processos que deram causa aí à suspensão do campeonato. Presidente, o senhor poderia dizer quando serão julgados esses processos pendentes pelo Tribunal de Justiça Desportiva? O presidente da federação me procurou, alguns repórteres me ligaram. Nós estamos fazendo um esforço para que ocorra o mais rápido possível. Esse mais rápido possível pode ser na quinta-feira, que é um prazo muito apertado por conta dos prazos que as partes terão de responder aos processos. Então, a gente vai tentar receber todas as contestações previstas processualmente, num prazo mais exíguo possível, o mais curto possível, que seria para dar tempo para quinta-feira. Se não for possível, aí nós teríamos que pensar numa data de terça-feira. Então há essa possibilidade. Presidente, que prazos são esses? Ou sexta, e se não for possível, então na terça-feira, dia 2. Que prazos são esses, presidente? É porque são os prazos que a lei prevê. 2 dias para as partes contrárias, um voto em relação à Imperatriz. Então são 2 dias para a federação e o Cordino, no caso. Parece que é Cordino, é isso.
o de Imperatriz, aquele jogo de Imperatriz. Imperatriz e Cordino. São os grandes consortes. Certo. Esse é um processo. E tem o processo do moto. O processo do moto, que é um mandado de garantia, em que eles entraram para discutir a vantagem que o Sampaio tem de mando de campo e empate. São esses dois processos que estão aí a merecer mais atenção. Então, para cada parte, tem 2 dias para a Federação e o Sampaio, que é litisconsorte. No outro processo, igualmente, são 2 dias. E tem 2 dias para a Procuradoria se manifestar. Então, dependendo da entrega das contestações das partes, a gente então já faz a citação e o sorteio do relator, e aí a gente marcaria para quinta. Agora, com relação a esses prazos, presidente, com relação a esses... Tivemos o feriado aí, do dia 21, que atrapalhou essa dinâmica. Agora, presidente, com relação a esses prazos aí, se as partes envolvidas forem céleres, a gente pode ter uma antecipação e aí, quinta-feira, ser julgado. Se não, só dia 2 do mês de maio, é isso? Se a gente não alcançar essa diligência com essa brevidade, a resposta com brevidade, a gente, se os prazos não se cumprirem, ou se eles se cumprirem ao final de cada tempo, né, de cada lapso temporal, a gente marca então para dia 2. Presidente, nesse caso dessa inversão, o que o Moto está pleiteando, reivindicando até, essa inversão em relação à vantagem da semifinal, o Moto entrou com um pedido de limitar e o senhor, como presidente do tribunal, né, o senhor indeferiu o pedido do Moto, né? Na verdade, o mandado de garantia ele tem 2 momentos. A liminar, que consistia em até anular para definir, mas a liminar solicitada, ela não geraria o perigo in mora, que é um pressuposto legal. Certo. Tanto que a partida aconteceu e houve um empate. Compete agora o tribunal no mérito julgar, interpretar esse artigo 11 em que do regulamento específico da competição, em que há uma inconsistência, segundo o Moto, nessa interpretação. E aí compete ao tribunal, o tribunal que vai apreciar esse mérito e decidir se a resolução 17 atendeu aos ditames legais ou não. São quantos auditores do Tribunal de Justiça Desportiva, presidente? Eu não entendi. São quantos auditores que compõem o Tribunal de Justiça Desportiva? São 9 auditores. São 9, né? São 9 auditores, exato. O presidente só vota se tiver empate, mas... O voto de Minerva, né? A matéria é uma questão de interpretação, questão de hermenêutica jurídica, né, para o caso, então não comportaria a liminar que o Moto pediu. O que nós vamos decidir agora é se mantém-se a regra estabelecida pela resolução, na interpretação que a federação deu, se ela está correta ou não. Sabendo o senhor que qualquer decisão que aconteça na justiça desportiva, quem julgar de ter, por exemplo, o direito ferido, pode recorrer também ao STJD. Aí é uma outra situação, né, presidente? Ao STJD, perfeitamente. Essa instância também, se tiver recurso, mas vamos aguardar os acontecimentos. Na verdade, o que temos posto, o que temos para analisar, é uma regra e ela, acho que vem acontecendo em outros campeonatos. Mas vamos aguardar aí o posicionamento do Tribunal dos Auditores. O senhor está envolvido muito com essa questão e uma força-tarefa poderia ser realizada para que o prazo ele aconteça com brevidade, para que esse julgamento realmente aconteça. Atender o mais breve possível. Porque o campeonato está parado e um campeonato parado a dificuldade é muito grande, né? E continuidade ao campeonato para definir, porque vai começar o campeonato brasileiro de todas as séries. Então o presidente da federação também já falou comigo, está com essa preocupação, e é uma preocupação de todos, não é só dele. Do futebol como um todo. Os torcedores estão aguardando ansiosamente aí por essa definição do campeonato. Agora, as partes já foram citadas, todas elas, presidente? Hoje tem duas situações ainda que não conseguimos, né? Mas eu acho que todos
o prazo começa hoje e todos deverão correr com essa, diligenciar no sentido de dar tempo o mais rápido possível. A torcida maranhense está ávida por uma solução, o futebol como um todo, que o tribunal fará tudo para que até o final dessa semana essa situação seja julgada, todos os processos, e aí temos uma decisão. Nós estamos empenhados exatamente para que haja essa celeridade e se consiga, né, esse julgamento dentro da brevidade possível. Boa sorte com esse abacaxi aí que o TJD vai ter que descascar, né? O jogo agora é fora de campo. É verdade. Não, mas é só para definir os próximos 2 jogos, né? Daí para frente continua. E vamos torcer para que os prazos sejam aconteçam dentro da brevidade que todos nós queremos. Esse abacaxi realmente vai ser descascado pelo Tribunal de Justiça Desportiva, né? E tem que ser rápido, a disputa saiu do campo e foi pro tapetão, né? Exatamente, e tem que ser uma coisa rápida, porque a série C e a Série D já estão bem aí, mas mais especificamente... Dia 13 de maio. A Série C, que começa com o Superclássico Moto Sampaio, então isso aí tem que ser extremamente rápido, essa decisão do Tribunal de Justiça Desportiva. Como o presidente acabou de explicar pra gente, o presidente do TJD, está tudo paralisado, a Federação Maranhense resolveu esperar os julgamentos do TJD, como nós já sabemos, inclusive repercussão nacional disso aí. Mais uma vez o Estado do Maranhão passando vergonha a nível nacional por causa de um erro, vamos dizer assim, na hora que na confecção do regulamento. O regulamento do Campeonato Maranhense de Futebol 2017, o senhor Antônio Henrique e de que a Moraes gente já alertava aqui sobre os erros que a federação vem cometendo através do vice-presidente de futebol, da direção de competições. Esse regulamento é ambíguo, o regulamento é mal escrito. Muito mal escrito. Tivemos até aqui uma tabela de campeonato, o torcedor é testemunha do que a gente vem falando aqui, uma coxa de retalhos. Sim. Todo o tempo eles estão remendando a tabela. Né? Mudaram o item em relação ao regulamento, que é o mesmo de 2016, mas como é que é o mesmo se nas semifinais em 2016... eram realizados 2 jogos. E agora a federação mudou para um jogo na semifinal. Alterou. Eles mudaram a interpretação também. Eles mudaram um monte de coisa, na verdade, né, Julinho? Mudaram a interpretação, mudaram o item. Em 2016, quem teve a vantagem foi a equipe do Imperatriz. O Sampaio ficou revoltado, né? E agora o Sampaio cobrou que a vantagem fosse dele, completamente diferente da interpretação que aconteceu em 2016. Conseguiu ter essa vantagem. A equipe do Moto acabou em primeiro no grupo dele. E não teve a vantagem de jogar pelo resultado de empate, que teve o Sampaio, que o jogo acabou 2-2, como a gente sabe, e o Sampaio está classificado, assim, vamos dizer assim, entre aspas, temporariamente para a final, né? Eu só lamento, Greg, porque este erro cometido pela Federação Maranhense de Futebol, ele é compartilhado. Recebeu o aval, né? Porque os clubes tiveram várias reuniões e quantas reuniões o Esporte em Debate, por exemplo, não cobriu na sede da Federação. Cobriu. Com o Joelson Braga, nosso repórter. A Milena também. Com a Milena Dutra, com o segundo, Ronald II. Quantas vezes eles não se reuniram para discutir o regulamento, o Congresso Técnico, o Conselho Técnico da competição. E por que nenhum dirigente leu e sugeriu a mudança, reivindicou essa mudança à Federação Maranhense de Futebol? Não percebeu, quer dizer, ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Acabou acontecendo. E por causa disso, como eu acabei de dizer, pode ter uma loucura que vai virar o campeonato, já virou uma loucura, mas vai virar uma loucura o calendário dos times maranhenses que vão disputar a Série C. Você percebeu, e o público telespectador também, que o presidente não está convicto de que esta audiência de julgamento aconteça ainda esta semana. Por quê? Os prazos processuais são da Procuradoria e da Secretaria do Tribunal, são 2 dias para fazer a citação das partes e essas partes terão 2 dias para manifestar a contestação. Isso. São 4 dias, então pode ser 4 quinta dias úteis. ou sexta-feira. Vou lembrar. Né? Se eles responderem rapidamente, é possível que o tribunal consiga antecipar. Se não houver pressa por parte dos envolvidos, das partes que precisam se manifestar, e aí você tem a CEAF, que vai ter que apresentar a fita do sorteio, você tem o Cordino, você tem o Imperatriz, você tem o Sampaio, você tem o Moto e a própria Federação Maranhense de Futebol como partes interessadas. Tem que se pronunciar, todo mundo. Se não acontecer esta semana, vai acontecer terça-feira, após o feriado, dia 2 de maio. Aí se acontecer dia 2 de maio, todo o calendário vai ser esticado, que já foi uma semana, mais uma semana.
Se nós começássemos as disputas, que vamos supor, até agora, será final do segundo turno entre Cordino e Sampaio Corrêa. Primeiro jogo já está decidido, tem que ser em Barra do Corda, porque o Sampaio teve melhor campanha no segundo turno do Campeonato Maranhense. Então, seria domingo. Se não for, o jogo tem que ser quinta-feira da próxima semana, para a final ser assim, domingo da próxima semana aqui em São Luís, do segundo turno. Muito provavelmente Isso. nós vamos ter aí um conflito de datas com a Série C, né? Exatamente, porque a Série C começa dia 13, né? E provavelmente nós teremos o Sampaio jogando com moto dia 13, tá certo isso aí. Nós teremos um conflito de datas, porque se chegar até o dia 15 de maio, pode gerar um problema de calendário, conflito de calendários. E aí, como você sabe, quem prevalece é a CBF, é o calendário do PVF. E o Campeonato Maranhense pode não chegar a acabar. Isso aí é muito complicado. E tem uma outra situação, você já começou a descrevê-la aqui no Esporte em Debate, mas a gente vai aclarar para o público ouvinte também do Esporte em Debate, sobre os próximos passos. Porque quem não lograr êxito, Moto, Imperatriz, Sampaio Corrêa, Federação, poderão recorrer ao Supremo, a uma instância superior, isso, que é o Supremo Tribunal de Justiça, que fica no Rio de Janeiro. Exatamente. Esse não tem prazo para julgar. Não. Né? Então vai depender de uma liminar, vai depender dos auditores do Supremo, né, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e o campeonato pode sofrer uma paralisação ainda maior. E pode não Ele acabar. pode recomeçar, parar e não sei por quanto tempo. Jurinha, eu geralmente gosto de dizer assim, que eu gosto quando o resultado de campo ele é preservado. Eu também. Eu acho assim que o concordo resultado de campo é com preservado. você em gênero, número e grau. Essa questão de recorrer a Tribunal de Justiça é muito complicado, porque gera uma instabilidade e até muita gente costuma dizer assim, como é que eu vou para estádio se eu nem sei se o campeonato está valendo, se valeu, qual é a regra, se o resultado mudou, se o resultado vai mudar ou não, então fica meio desmoralizado. Perde a credibilidade. Perde a credibilidade, né? E o torcedor perde a vontade de ir ao estádio. E quem perde com isso é o futebol maranhense. Eu já disse em algumas oportunidades, Greg, que o presidente da federação, o Antônio Américo, ele entregou o comando do futebol do Maranhão, a operacionalização da gestão do futebol, nas mãos de quem representa o passado no presente. No futebol do estado do Maranhão. Quem é que comanda? Antônio Henrique de Moraes Rego. E ele participou ativamente dos desmandos, da falta de organização, dos erros absurdos, de uma administração em que o torcedor quer esquecer para sempre, que foi a administração passada. Sim. E agora a gente vê que muitos desses erros do passado, que nós imaginávamos que não viríamos mais, está acontecendo. Estão se repetindo, infelizmente, como eu já disse aqui agorinha. A culpa também é dos clubes, né? Como você também lembrou. Lógico. Porque os clubes tiveram tempo, receberam o regulamento aqui, aqui está o regulamento, você pode dar suas sugestões de alteração, a equipe jurídica de cada clube era para ter participado. Estudem o regulamento, leiam, estudem e tragam sugestões. 48 horas aqui, traga aqui, muda aqui, tira essa vírgula, bota esse ponto, isso aqui tá errado e tal. Os clubes tiveram tempo e não fizeram. Então, os clubes são partícipes neste ponto, neste absurdo. A responsabilidade é compartilhada. É compartilhada, exatamente. Depois do intervalo, a CBF divulga a tabela completa da Série D do Campeonato Brasileiro. E para o futebol do Maranhão, MAC e Cordino serão os representantes. Segura aí que a gente volta já. E agora, gente, a Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª divisão do futebol nacional. Este ano, MAC e Cordino serão representantes do estado do Maranhão. O Maranhão representando o futebol da capital e o Cordino o interior do estado do Maranhão. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na última quinta-feira a tabela detalhada da 4ª divisão nacional. MAC e Cordino, equipes que representarão o estado na competição, jogarão todos os seus jogos no domingo, hein? A primeira partida das equipes será no dia 21 de maio. No grupo A4 estão Altos do Piauí, Cordino, Santos do Amapá e Tocantins do estado que lhe empresta o nome. No grupo A5 estão Maranhão Atlético Clube, Potiguar de Mossoró, Rio Grande do Norte, River do Piauí e a equipe do Uniclinic do interior do estado do Ceará. Bem, Greg, serão esses os grupos já definidos, a bola rola a partir do dia 21.
E, por exemplo, Maranhão Atlético Clube. Vinícius Saldanha não continua na comissão técnica atleticana. Uma indefinição aí, Ouço falar... Não, isso já está confirmado. Ele não estará né? na comissão técnica. Ouço falar, mas a diretoria do Maranhão não confirmou ainda, que Rui Scarpino poderá ser o treinador os bastidores também do já Maranhão escutei Atlético essa informação. Jurinho, aqui eu vou começar falando do... Não, vamos começar do Maranhão, né? Do grupo A5, que é o grupo do Maranhão, como você bem lembrou, nós temos Maranhão, Potiguar de Mossoró, River do Piauí e Uniclinic. Vamos detalhar aqui ponto por ponto, né, Jurinho? Dia 21 de maio, primeiro jogo, o Maranhão estreia fora de casa contra a equipe do Potiguar de Mossoró. Que é sempre um time que faz um investimento razoável, tem alguns bons jogadores, né? Sim. E que sempre dá trabalho aos clubes maranhenses. Me recordo em muitas participações do Potiguar enfrentando o Sampaio, enfrentando o Moto. É uma equipe que merece, inclusive, ser analisada logo pelo time atleticano. E o Maranhão tem esse tempo, assim, vamos dizer assim, tem um tempo, porque como começa dia 21 de maio, praticamente um mês de preparação para esse confronto, mas precisa definir logo quem é o técnico. Agora precisa saber como é que vai ser esse replanejamento. Você sabe que o Maranhão contratou o Luiz Miguel, não para ser o treinador, o gerente de futebol, sim. Mas eu acho que o tempo passa a ser até exíguo, porque você tem pouco tempo para um novo treinador vir, conhecer o grupo, o elenco e pedir reforços, que o Maranhão tem que reforçar esse time. Ver quem vai continuar ou não, né? Quem vai ser dispensado ou não, quem agrada a ele. Na verdade é um mês, mas tem um mês corrido, né? De pressão. E desse grupo do Maranhão, o Uniclinic não, passa por algumas situações. O Uniclinic está numa situação dificílima. No Campeonato Cearense, inclusive, foi uma das piores equipes. Na Copa do Nordeste foi a pior equipe, com 0 pontos, né? É verdade, mas tem o River, que é fortíssimo, vem fazendo boas campanhas, brilhou agora na Copa do Nordeste. Exatamente. Né? Fez uma boa campanha. É uma equipe que tem um volume hoje de investimentos. Maior do que, inclusive, a equipe do Maranhão, inclusive até do que Sampaio e Moto ultimamente está tendo. O River é uma equipe difícil. O Maranhão estreia contra o Potiguar fora de casa, como eu falei, primeiro jogo. No dia 28, o Maranhão enfrenta o River aqui em São Luís. No dia 4, o Maranhão enfrenta a Uniclinic aqui em São Luís. Aí depois viaja para enfrentar a Uniclinic no Ceará, no dia 11. No dia 18, viaja até Teresina para enfrentar o River e encerra sua participação na primeira fase da Série D no dia 25 de junho contra a equipe do Potiguar aqui em São Luís. Sinceramente, acho que o grande favorito a uma vaga desse grupo aí é o River. Eu acho assim que o River, o Maranhão pode surpreender. Pode surpreender, mas eu vejo que há uma demora. Tem uma demora. Na formação do elenco do Maranhão, que deixou a desejar no campeonato. Muito e que precisava, a essa altura, já viver uma efervescência. Não vejo. Sim, eu conversei, inclusive, ao telefone com o Vinícius, e ele me passou que não ficará no Maranhão para a Série D. Então, a diretoria precisa já confirmar um novo treinador para que tudo isso possa ser feito de um replanejamento. Júnior, eu acredito assim que o Vinícius seria até a melhor opção para continuar, porque já ficou 3 jogos à frente do Maranhão, já conhece o elenco, né? E seria uma excelente opção. O Vinícius já foi, inclusive, campeão maranhense, dirigindo a equipe do Maranhão Atlético Clube. Eu acho que é uma perda o Vinícius não ficar na frente, mas se for para decidir, decida logo, né? Porque está bem aí, como você disse, é um mês, mas é um mês corrido. Julinha, já no grupo A4, né? Que a gente vai falar, do Cordino. O grupo do Cordino, né? Nós temos, como você bem lembrou no começo da nossa conversa, nós temos o Altos do Piauí, a equipe fortíssima, né? Também, ultimamente está dando muito trabalho, inclusive para equipes grandes da Série A, como o caso do Sport e de outros. E tomou gosto o time do Altos do Piauí de competições nacionais. Exatamente. Desde o ano passado eles têm feito bom trabalho. Na própria Série D. Têm conquistado, né, seus objetivos. No Campeonato Piauiense é um time que vem ali sempre lutando pelo título, então vai ser uma equipe também difícil. Exatamente. Nós temos o Altos, nós temos o Cordino, que para mim é a grata surpresa do futebol maranhense neste ano, porque pode ser campeão, inclusive de Lailô, sem precisar de uma possível final, né? E que para mim tem até o momento o craque do campeonato, que é o Ulisses, o artilheiro do Brasil no ano, também com 14 gols. E além disso, perigosíssimo. Ter uma equipe compacta, uma equipe que sai num contra-ataque rapidíssimo, tem um ótimo lateral esquerdo, esse Jefferson, né? Tem um diferencial que é o Ulisses, que faz uma aproximação como meia atacante muito boa, é artilheiro do campeonato, um dos artilheiros do Brasil, e o trabalho desse Marlon Coutrin, técnico do Cordino. Sim. Como ele deu corpo, como ele conseguiu compactar esse time do Cordino, né? Que tem 2 formas, para mim, bem claras
de jogar dentro e fora de casa. Não vai ser surpresa, não, se o Cordino aparecer entre os dois classificados. Roubar uma vaguinha aí eu também não acho surpresa. Eu gostaria de destacar, como você bem lembrou, que o técnico do Cordino faz um trabalho diferenciado no aspecto fora de casa e dentro de casa. Inclusive, eu quero destacar a força que o Cordino tem jogando fora dos seus domínios, fora de Barra do Corda. É impressionante. O Cordino derrotou o Santa Quitéria jogando Santa Quitéria. O Cordino derrotou o Imperatriz jogando o Imperatriz no estádio lotado na final do Campeonato Maranhense. Então, para uma competição dessa que é dificílima e que inclusive depois dessa fase de grupos tem um mata-mata, é muito importante fazer bons jogos fora de casa. Então eu avalio o Cordino como uma equipe fortíssima. Nós temos dentro dessa realidade, lógico, nós temos o Santos do Amapá, que para mim é uma boa equipe, porque até semana passada estava disputando a Copa Verde, né? E inclusive foi eliminado agora recentemente da Copa Verde, mas mostrou-se uma boa equipe chegando na fase semifinal. E nós temos o Tocantins, que para mim seria a grande zebra É uma incógnita. Seria a grande zebra se conquistasse uma classificação. A equipe do Cordino estreia no dia 21, que é o domingo, lá, o dia 21 de maio, contra a equipe do Santos em Barra do Corda. Dia 28 teremos... É jogo para dar uma boa largada, para vencer. Exatamente. Depois viaja até o Piauí para enfrentar a equipe do Altos no dia 28, também domingo, como você bem lembrou, todos os jogos serão no domingo. No dia 4 de junho, viaja novamente, são aqueles 2 jogos fora de casa, e para enfrentar a equipe do Tocantins, lá no estado do Tocantins, aí aquela rodada em espelho, né? Recebe a equipe do Tocantins no dia 11, depois recebe a equipe do Altos no dia 18 e encerra fora de casa contra a equipe do Santos. Vamos torcer para que chegar nesse jogo aqui, já está classificado, né? Uma situação confortável. Já está uma situação confortável, que aí eu acho que o Cordino se encaminha. Eu não sei não, mas eu vejo o Cordino com grandes possibilidades de avançar nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Também vejo e torço por isso. E essa competição, o difícil é você se estruturar para disputar uma Série D. Porque depois que você consegue se estruturar, você vê essa parte financeira, né, que é sempre muito difícil, é muito complicada, e tecnicamente você consegue avançar. Porque não há grande dificuldade de fase para fase. Não, na verdade, na primeira fase, geralmente na Série D é simples, não é complicada a primeira fase, porque, vamos ser bem sinceros, são equipes quase semi-amadoras que jogam essa primeira fase. Na fase de mata-mata, eu costumo dizer assim, o mata-mata é imprevisível. Porque pode acontecer qualquer coisa, um juiz errar, expulsar um zagueiro no começo do jogo. Isso é verdade, porque a Série D ela é muito desassistida. Isso. A própria CBF não acompanha de perto a arbitragem, a infraestrutura, são estádios sem condição, alguns deles até insalubres. Exato. Não é gramado ruim, iluminação precária, não é? O acesso complicado. Difícil, exatamente. Mas quem quer chegar vai ter que vencer todas essas essas barreiras. Eu acredito que a equipe do Cordino possa vencer essas barreiras, inclusive mais do que a equipe do Maranhão, que vive essa instabilidade, essas incertezas, né, de saber quem vai ser o novo técnico. Mas é bom lembrar, Juninho, que a equipe do Cordino, que você lembrou que existem estádios acanhados e tal, não sei o quê. O estádio em Barra do Corda tem um problema grave, né, que é um problema que precisa ser resolvido pela Prefeitura Municipal, então pelos empresários da cidade, pelo governo do estado, pela administração do clube, que é a iluminação. Porque sem a iluminação, se eu não me engano, vai ter uma complicação, porque a CBF que define, né, quem vai mandar os jogos, o Cordino vai ter problema, vai poder, por exemplo, ter que sediar alguns jogos em Imperatriz, se chegar numa fase mais adiantada. E aí não vale a pena, né? Não vale a pena. O torcedor se deslocar para uma outra cidade, que a cidade mais... é muito complicado e lá não tem público. Exato, né? Que é a cidade mais próxima seria Imperatriz, então o Cordino precisa resolver essa situação da iluminação do estádio, para mim, o mais rápido possível, que aí sim... tem chances reais de passar dessa fase e depois chegar e sonhar com acesso. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate aqui na tela da TV Assembleia, canal 51.2. Lembrando a todos que todas as segundas-feiras nós temos esse encontro marcado aqui no canal 51.2, na sua TV Assembleia, a partir das 8 da noite. E nas segundas-feiras, 8 da noite, às terças-feiras, a reprise do programa acontece em 2 horários, às 7 horas e às 2h30 da tarde. Ô Greg, chegamos ao final, os nossos canais de interação do público para mandar sugestões, fazer críticas, elogios, também vale muito a pena. A participação através dos canais aqui da TV Assembleia. Pois é, telespectador da TV Assembleia, você pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828, e o nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela.
Gente, final de programa, um forte abraço. A gente sempre se vê aqui na tela da TV Assembleia, no canal 51.2. Greg, sempre um prazer estar ao seu lado. Prazer, Juninho. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.